Olá, boa tarde. Vamos continuar hoje com as análises ao PSI20, vamos analisar a Farol, vamos analisar também a Oi, que é no fundo a base da Farol, e vamos analisar também a Portocel. Começando aqui pela Farol, a sua trajetória negativista tem-se vindo a manter de forma algo linear. Repare-se na altura, quando fiz a última análise, tinha feito referência para a possibilidade de termos aqui um padrão de consolidação que a quebrar em alta podia dar origem a um movimento de recuperação, a quebrar em baixa poderia e eventualmente daria origem a um movimento de continuação descendente equivalente ao seu tamanho. Acabou por não se formar um retângulo, foi um triângulo de continuação. Já agora podemos corrigir a figura que entretanto se veio a formar. De qualquer forma, a ideia em si passaria por uma continuação do movimento, veio a verificar-se e agora temos aquilo que parece estar a querer mostrar-se como um movimento de recuperação ascendente. Para que isso aconteça, é fundamental que exista a quebra em alta da resistência, mas ainda não está descartada a hipótese. Repare-se, aqui a Farol atingiu com uma enorme precisão a sua projeção e neste momento tem um novo movimento de eventual recuperação. Parece para já que tem aqui a formação de um eventual Cupwith Handle. Se vier a quebrar os 30 cêntimos em alta, tem caminho aberto para um movimento equivalente ao da sua projeção. Não há ainda certezas que isso possa vir a acontecer, porque nas últimas tentativas de recuperação, repare-se, por exemplo, aqui em meados de agosto, quando houve uma recuperação bastante significativa, cerca de 17% de subida num dia, no intraday a cotação veio tocar aqui à zona de resistência e teve uma retração fantástica, que deu depois continuação ao movimento descendente. Isto para dizer que não há ainda qualquer certeza de todo que exista um movimento de quebra em alta da resistência. Ainda assim, há que vigiar este título. Na Oi, que acaba por ser um espelho um pouco mais fidedigno, porque acaba por ser mais importante, como se sabe, do que a própria Farol, temos aqui também um cenário de potencial recuperação. Temos neste momento também um padrão de inversão potencial a formar-se. A haver a quebra em alta dos 98 cêntimos de dólar, poderá haver caminho aberto para pelo menos até $1,60 à volta disso. Isto é hoje o ADR cotado nos Estados Unidos. É importante esperar para que haja essa confirmação, porque também neste caso tem havido uma manifesta falta de força ascendente, tem havido esporadicamente pequenos ressaltos ascendentes, mas que depois acabam por não dar origem a nada de especial. Repare-se, neste caso tivemos aqui um retrato bastante semelhante àquilo que é a realidade atual. Um movimento ascendente bastante significativo, recuperação descendente, um novo movimento ascendente que não foi suficiente para quebrar o anterior ponto de referência em alta. Se assim fosse, tínhamos tido já aqui nesta altura uma recuperação ascendente e uma eventual inversão. Neste momento podemos ter o mesmo cenário, podemos ter a definitiva inversão. É importante que se mantenha todas as perspectivas em aberto, porque um dia, eventualmente, estes títulos vão inverter. Olhando aqui para o gráfico de curto prazo da Oi, podemos ver no gráfico de 4 horas que está aqui de facto a confirmar-se um potencial movimento de inversão, potencial ainda porque estamos relativamente longe da ativação, ainda assim pode ver-se de forma bastante clara. É importante esperar que haja a quebra em alta desta resistência. Se esta resistência quebrar, temos então um caminho aberto para um rally ascendente. Não quero mais sublinhar, estamos a cerca de 30% neste momento dessa resistência, por isso há ainda muito caminho para percorrer. Passando à Portocel, a Portocel tem vindo a apresentar aqui um caminho bastante errático. Do ponto de vista descendente, ela foi marcada pelo pós-dividendo, nunca mais se conseguiu aguentar devidamente, teve depois aqui alguma hesitação, tinha tido a apresentação de um padrão que aparentemente poderia dar origem a um movimento descendente, acabou por quebrar em alta com uma quebra equivalente à sua projeção depois de um falso breakout. Foi aqui que ficou a nossa última análise e depois teve aqui um novo triângulo que foi quebrado em baixa e que deu origem a uma continuação do movimento descendente. Aquilo que temos agora é a Portocel a consolidar. A consolidar de uma forma não é muito clara. Não queria classificá-la como um padrão. Não temos neste caso, se tivéssemos aqui, por exemplo, uma bandeira, não temos uma clara definição descendente anterior, mas isto para dizer que não poderemos classificá-la
Caso haja uma ruptura descendente, não podemos classificar a sua projeção, mas podemos, por exemplo, ver aqui, provavelmente no curto prazo, estou aqui a ver um eventual padrão que pode estar a ativar-se no gráfico de uma hora. Vamos já confirmar. Portucel. E, exatamente, tivemos aqui um pequeno Head and Shoulders que parece querer ter sido confirmado e aparentemente estamos neste momento a testar aquela que é uma resistência major para um padrão de consolidação, para um padrão de inversão um pouco maior. No gráfico de 4 horas deve ser mais visível, exatamente. Temos então neste momento aqui um pequeno Head and Shoulders bottom, já não é assim tão pequeno, que poderá dar origem a um movimento de reação ascendente. Parece classificar-se dentro do cenário de Head and Shoulders, porque tem olho no, já agora podemos confirmar, menos de 2/3 no que diz respeito ao ombro direito em relação à cabeça, e por isso, a haver uma quebra definitiva deste ponto, poderemos ter um início de um rally ascendente mais sustentado pela parte da Portucel. Isto, como é habitual, é verdade até que haja uma inativação do mesmo, e a inativação dar-se-á neste caso abaixo da referência que fica neste momento no ombro direito. Não é do ponto de vista negocial o melhor padrão para negociar em termos de curto prazo, aparentemente, e teríamos de confirmar novamente os valores, mas aparentemente e assim a olho a relação entre aquilo que é a perda potencial e o ganho potencial não será de todo de 1/2, será muito próxima do 1/1, por isso nestes casos acaba por não ser muito interessante fazer uma negociação. Aquilo que eventualmente pode ser interessante é esperar, por exemplo, por uma reação ascendente, por um rally descendente que dê origem a um novo mínimo relativo e depois negociar com base nesse mínimo relativo se o ponto de aproximação for mais proveitoso do ponto de vista percentual do que a projeção propriamente dita. É um cenário interessante aqui que está em cima da mesa na Portucel, eventualmente pode vir a concretizar-se e por isso merece a nossa atenção então no curto prazo. Se eventualmente tivermos uma nova investida descendente e ultrapassarmos aqui a zona dos 3, sensivelmente 3,04 em baixa, então a Portucel volta a entrar numa situação perigosa e problemática. Para já fico então um pouco na expectativa para vermos já durante esta semana se existe então força ascendente suficiente para quebrarmos aqui esta importante resistência em alta. Se isso acontecer, temos então a Portucel aí para as curvas e seria uma ótima notícia para o PSI 20. Vamos ver então o que é que acontece. Por hoje é tudo em relação às análises ao PSI 20. Obrigado pela atenção e um resto de boa noite.